Olá pessoal, galera, alunos do ensino médio, estudantes de filosofia, estou aqui novamente falando com você sobre mito e mito hoje, né? E aí nos perguntamos, e hoje, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, ou seja, racional, teria decretado a morte da consciência mítica? Bom, nesta parte do conteúdo nós vamos ver que Augusto Comte, que foi um pensador, alguns dizem que é um pai da sociologia, e também fundador do positivismo, que acredita que a ciência está acima de tudo e tem todas as respostas. Ele dizia que chegaria um momento em que a consciência mística praticamente desapareceria porque a ciência tomaria conta de tudo. Você concorda com isso, né? Será que os mitos ainda permanecem? Será que nós ainda vivemos mitos? Basta a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, as nossas séries de TV, de filmes, desenhos animados, estão sempre trabalhando esse dualismo, né? Entre o bem e o mal, entre o herói e o bandido, entre o bandido e o mocinho, né? Essa dualidade, esse chamado maniqueísmo, de um lado bem, de outro lado mal, e assim por diante, né? As histórias, nossos contos de fadas, né? A Bela Adormecida, Branca de Neve, etc. Será que são formas modernas, novas, de relatar o mito? Papai Noel, por exemplo. Será que o Papai Noel é um mito, né? Um mito sobre o qual inclusive se ganha muito dinheiro, porque no Natal, que comemora-se religiosamente o nascimento de Jesus Cristo, de repente se lembra muito mais no Papai Noel, né, do que no próprio aniversariante, que é o menino Deus. Então nós poderíamos refletir sobre isso. Coloquei aqui para vocês um vídeo sobre mitologia, né, que vai tratar dessas questões e as mitologias hoje. Tá? É muito interessante esse vídeo, é feito por um professor de filosofia, qual conheço, e que tratou bem desta questão. Tá? Bom, fiz aqui também um mapa conceitual para vocês, né, relatando aqui o resumo do nosso conteúdo. Como eu disse para vocês no início dessa apresentação, o Augusto Comte, que é um pensador lá do século XIX, ele acreditava que a evolução da humanidade seria tanta com o desenvolvimento da ciência que seriam superados o mito e a religião por meio do quê? Da razão, do pensar racional. E aí ele acaba sem querer ou querendo, não sei, cria um outro mito, que é o mito do cientificismo, que é a crença absoluta na ciência como verdade, né? Ou seja, nós só podemos compreender as emoções, o homem, né, a natureza, o comportamento humano, etc., somente por meio da ciência. Não é à toa que ele é chamado o pai do positivismo. Né? O que é o positivismo? É a visão de que aquilo que os estudiosos chamam de ciência positiva, que reduz tudo à explicação científica. Desconsidera o senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que nós pensamos no nosso dia a dia. A filosofia como uma forma reflexiva de pensar o que, o como, o porquê. Né? A arte como expressão humana da criatividade, da criação, etc. E a religião como ligação com o sagrado. Todas essas são formas de compreensão da realidade. Mas o Augusto Comte disse que isso tudo acabaria. Você concorda? Será que acabou mesmo? Nós sabemos que não, né? Os mitos hoje ainda permanecem, os mitos estão aí, porque o mito é a expressão do viver humano. Todos nós precisamos de algum tipo de mito para viver. Os mitos da nossa infância, os mitos da nossa adolescência, os mitos esportivos, os mitos da mídia, os mitos da nossa família,
o contar dos antepassados, dos nossos avós, né? De alguma forma isso ainda nos encanta. Então ainda nós vivemos pelo mito, né? De repente, quando você ouve alguém contando uma história de família, né, onde um antepassado, lá um avô, um bisavô, fez um grande feito, né, fez uma grande conquista, defendeu a família, conquistou a terra, migrou de um continente para outro e tal. A família sente um orgulho mítico, né, desse antepassado. Porque o mito, então, é uma busca de compreensão do ser pela imaginação, né? Ou seja, é uma compreensão intuitiva, aquilo que nós já falamos. O mito ele é intuitivo, depende do sentimento, né, da imaginação de cada um. Agora, como eu disse acima, o mito ele também retrata um certo maniqueísmo, né? O maniqueísmo é o quê? É a dualidade, é separar o mundo entre bem e mal, como se as coisas estivessem realmente separadas. Aí eu pergunto para vocês, será que de fato o bem e o mal está tão separado assim? Né? Mas isso aparece muito no mito, né? Bem e mal estão separados, o bem é bem e o mal é mal. Por isso que o mito ele pode ser fonte de preconceito, né? Porque apresenta um certo lado sombrio, um certo lado complicado, porque ele tem explicações simplistas, né? Ou seja, ele simplifica demais as coisas. Por exemplo, essa separação entre bem e mal de uma forma tão delimitada, tão linear, é simplista, né? Nós sabemos que o ser humano ele tanto pode ser bom como ele pode ser mal, né? Em algumas atitudes ele realiza o bem, mas em outras ele pode realizar o mal. Em um momento ele pode estar realizando o bem, em outro momento ele pode estar realizando o mal. Então, as explicações míticas, elas são sim simplistas, né? Elas são naturalizadoras, o mito é naturalizador, porque ele naturaliza a desigualdade, ele naturaliza o machismo, ele naturaliza o racismo, como se isso, o mito explicasse e nós tivéssemos que acatar, tivéssemos que aceitar, né? Então, o mito em si mesmo, ele é importante, mas ele precisa ser submetido à crítica da razão. Ou seja, nós temos que ter também a capacidade de pensar, afinal, nós desenvolvemos a ciência, né? Nós somos seres que também temos o conhecimento científico. Ele não está acima de tudo, mas também não está abaixo. Nós não podemos nos guiar somente pelas noções míticas da realidade, tá? Como é que nós podemos identificar a permanência do mito hoje? Nos rituais, né? O mito se manifesta muito pelos rituais, sejam eles religiosos, e aí se você tem ou não religião, mas você pode observar isso nas religiões das diferentes denominações. Então não adianta dizer, a minha religião não tem ritos, minha religião não tem mitos. Tem sim. Todas as religiões elas têm rituais, sejam rituais mais intelectualizados ou rituais mais simbólicos, mais mágicos, etc. Mas todas as religiões trabalham com ritos, principalmente as religiões cristãs, as religiões de matriz africana, são religiões onde tem um forte componente ritual e mítico. Mas também temos os mitos não religiosos, os rituais não religiosos, como eu já comentei com vocês, né? A escola ela é cheia de ritual, tudo é rito, formar fila, cantar o hino, apresentar a turma, ou realizar provas, quase que acaba também atendendo a um ritual. A forma como o professor dá aula atende também a rituais. E na vida particular de vocês também, como você comemora aniversários, como que você não comemora as festas de família, as festas juninas, as festas de final de ano, todas elas são ritualizadas. Portanto, o mito ele está muito presente hoje. Vale lembrar, por exemplo, os jogos, os games, né, os jogos eletrônicos digitais, eles são basicamente pautados, muitos deles inclusive fazem releitura dos mitos antigos dos outros povos como forma de dar conteúdo aos jogos.
Então aí tivemos mais uma revisão, uma videoaula que vocês podem aproveitar bastante e complementar, é claro, lendo o conteúdo que eu já passei para vocês, tanto nos textos como no livro, tanto no Sway como no livro, tá ok?